A pergunta que vale 1 milhão. Qual é a forma ideal de se montar um orçamento? Beleza, vamos bater um papo sobre isso depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos Então, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o like no vídeo que não te custa nada, né, meu querido? Então vamos lá e vamos bater um papo sobre aquela pergunta que vale 1 milhão de reais, que hoje não está valendo grandes coisas, mas ainda assim é 1 milhão. Qual a forma ideal de se montar um orçamento? Existem basicamente 3 formas de você montar um orçamento eficiente. A primeira forma é material vezes 3, que todo mundo fala, ei, vamos lá, vai gastar R$1.000, cobra 3.000. Pois é, essa é uma forma que gera uma disparidade absurda em diversos casos, mas é a forma que quase todo mundo usa, ela roda por aí e o pessoal gosta. Então, a gente considera ela, eu pessoalmente na minha empresa, considero o M3 só para ter base de preço da concorrência. Porque eu sei que a concorrência vai usar e eu não uso. Então, pelo menos é bom para eu saber quanto que o povo está cobrando. Vai que eles estão cobrando caro demais e eu posso dar uma subidinha no meu orçamento, correto? Essa material vezes 3 consiste no seguinte: você vai considerar todo o seu custo material do projeto, vai multiplicar por 3 e vai passar o preço para o cliente. Basicamente isso. Gastou R$1.000 de material, cobra 3 do cliente. Fechou. É isso aí. Funciona? Funciona. Os caras trabalham com ela, o pessoal usa. Eu gosto? Não, nem um pouco. Mas tá aí. É a forma mais corriqueira, que você mais acha por aí. Agora, a segunda forma de se montar um orçamento, que eu pessoalmente uso bastante, mas com várias ressalvas, é metro quadrado. Pois é, a montagem de orçamento em cima de metro quadrado, ela também sofre riscos de gerar disparidades. Você cobra um metro quadrado. Eu tive uma discussão dessa, um debate num grupo de WhatsApp esses dias, e foi uma pergunta: olha, tá, você está cobrando metro quadrado, mas então o preço de um guarda-roupa é o mesmo preço de um painel? Não, não é. Ah, então qual que é o mínimo? Cara, depende. Tudo é guiado pelo bom senso. O metro quadrado que eu uso aqui na minha marcenaria foi totalmente desenvolvido por mim. É uma planilha imensa que tem um valor de base para metro quadrado e vários acessórios que eu vou colocando nela. Então, o meu custo de metro quadrado varia horrores. Ele varia mais de 200% dentro de um mesmo orçamento. Por exemplo, uma peça de 1 por 1, ela pode sair por R$900, como ela pode sair por R$3.000. É isso aí. Infelizmente, o metro quadrado, você, enquanto marceneiro que conhece o seu negócio, você tem que saber como que isso funciona. Você tem que entender como que funciona o metro quadrado da sua marcenaria. Obviamente, o metro quadrado de um móvel branco, um multiuso branco com meia dúzia de prateleira e 2 portas, não pode ser o mesmo de um armário de banheiro todo em HR, com corte em canto, com porta ripada, com todas aquelas firulas. Então não tem como você manter o mesmo preço de metro quadrado. E aí eu uso esse metro quadrado para ter uma referência, uma prévia de orçamento. E com a planilha que eu desenvolvi para mim, para o uso, para a realidade da minha empresa, eu consigo passar um orçamento de um apartamento inteiro em 1 hora. E é um preço bem parelho ali na realidade. Ok, metro quadrado é uma que funciona. Para mim, funciona muito bem, mas com ressalvas, tá? A minha planilha, ela é muito específica, ela é embasada no meu tempo de produção, que eu vou falar daqui a pouco. Ela é embasada no meu tempo de produção e ela oscila bastante de acordo com os acessórios que são inseridos no projeto, beleza? A terceira forma, e essa eu vou te falar, é a mais eficiente e a mais correta de você montar, é o seguinte: tempo de produção. Lá atrás, quando eu respondi aquele vídeo, quando eu fiz aquele vídeo respondendo o áudio do Paulo sobre a marcenaria que eles estavam pegando, eu falei que uma das principais coisas que você precisava de levantar, que ele precisava de levantar na marcenaria, era a capacidade de produção da empresa dele. O que ele conseguiria produzir em quanto tempo?
Por quê? Essa informação ela é vital para você poder montar um orçamento de qualidade. Qual a forma ideal de você montar um orçamento? É você pegar todo o material que você vai consumir naquele projeto, que vai ser usado naquele projeto, todo o seu tempo de produção, quanto tempo você vai levar para produzir, qual o seu custo para produzir aquele projeto, e depois você vai botar o seu lucro, depois você vai botar o imposto, depois você vai botar tudo em cima disso dali, e esse é o preço que chega para o cliente. Por que que essa é a forma ideal? Porque ela não te deixa margem para erro. Você está com o seu material, com o seu tempo de produção cobertos e um lucro por fora. Não tem como você tomar prejuízo. Porém, é uma forma muito demorada. Se você recebe um orçamento de um arquiteto para um apartamento inteiro, cheio de detalhes, cheio disso, cheio daquilo, você tem que subir o 3D daquilo tudo, cara. Você vai ter que ver detalhes de item por item, ou você vai ter que fazer conta, você vai ter que fazer um executivo inteiro para você chegar ao final e ver realmente quanto de material que você vai gastar. Então isso te toma tempo demais e muitas vezes sem retorno, porque se o arquiteto não fechar, você jogou dinheiro e tempo no lixo, produzindo todo esse 3D ou esse executivo, esse rabisco no papel para você levantar a sua lista de material. Então, gente, eu acho que deu. Eu acho que eu falei as 3 principais formas de você montar um orçamento. A pergunta que vale R$1 milhão é: qual a forma ideal de você montar um orçamento? Minha resposta é: não existe. A melhor forma de montar um orçamento é aquela que se aplica e que te atende melhor. Ela tem que se aplicar à sua realidade. Na minha realidade, metro quadrado funciona super bem. Na sua realidade, pode ser que você se dê bem com a M3, com material vezes 3. Na realidade do seu colega, do seu amigo, pode ser que ele tenha tempo para levantar 3D de tudo, ou que ele já saiba de cabeça ali olhar, sabe? Falar, ó, esse projeto aqui, esse armário aqui vai consumir 5 chapas. E cravar 5 chapas, 3 rolos de fita de borda, aí for dizer papapá e acertar tudo e jogar o preço ali em cima, já saber quanto tempo ele vai ter. O marceneiro velho geralmente consegue fazer essas coisas, tá? Então, é isso aí. Espero ter ajudado vocês, espero ter sido bem conciso nesse vídeo. Boa sorte, sucesso na sua marcenaria. E de novo, hein, meu querido? Deixa seu comentário aqui, tá? Se você não concorda com alguma das opiniões que eu dei aqui, deixa seu comentário, fala com a gente. É bom que a gente já vai conversando sobre isso e quem sabe não rola até para outro vídeo. Se inscreve no canal, deixa o likezinho ali para nós também, beleza? Ó, forte abraço, até a próxima!